Agora sim, agora estamos ao vivo e vamos começar a conversar um pouquinho sobre Probleminhas técnicos. o erro. A gente está com probleminhas técnicos aqui, mas já foi resolvido. Descentraliza um pouquinho para a gente conseguir começar aqui a nossa transmissão falando sobre o erro na dança, né? As repercussões da gente errar enquanto a gente dança, quando que o erro é bom, quando que o erro é ruim. E a gente vai conseguir desenvolver o nosso assunto aqui com muita tranquilidade. Então, primeiro, nós vamos começar falando aqui dos lados do erro, né? Um lado ruim, um lado bom, como é que a sociedade vê o erro, como é que a gente é construído para entender o erro e a repercussão disso na nossa caminhada na dança. E logo depois nós vamos fazer uma aula sobre as entradas do Dark Side e tá bem bacana o conteúdo que a gente preparou. Então, vai ser bem legal, não é não, Yuji? Vai ser top. Então, vamos lá. Bora começar. Primeira coisa de tudo, nós vamos falar um pouquinho, gente, vocês não observam, não, que a gente ficou olhando um pouquinho aqui para a esquerda, nosso script está todo aqui, né? No computador, então a gente vai pegar uma colinha. Então, primeira coisa, nós vamos falar um pouco sobre o lado ruim do erro. Por que o erro é visto como uma coisa ruim, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a sociedade, ela premia muito o acerto em detrimento do erro, né? Então, tudo que a gente é acostumado a entender é o quanto é bom acertar e o quanto que isso repercute mal pro lado de quem erra, né? Então a gente, desde criança, é ensinado a ter boas notas na escola, porque tem boas notas, no fim das contas vai ter uma boa relação em casa com os pais, e depois vai passar para uma boa faculdade, quem tiver boas notas vai ter mais chance de ter um bom emprego. Então a vida naturalmente, não que seja errado, vai premiando as pessoas por terem boas notas, vai premiando as pessoas por terem sucesso e acertarem nessa parte, né? Primeiro lugar em campeonatos, quem fica em primeiro lugar vai sendo premiado também de maneira natural pela sociedade. Inovações que dão certo, coisas científicas, invenções. Então, às vezes é uma pessoa que trabalha pra caramba, não consegue desvendar o mistério daquilo que ela está estudando. A pessoa é fantástica, super inteligente, está ali batalhando, mas não consegue desvendar aquilo, não tem mérito nenhum. E vem uma pessoa depois, pega o trabalho em andamento, descobre aquilo, termina de descobrir o que estava sendo trabalhado, e quem vai ter os méritos é quem teve o sucesso final e não quem teve todos os tropeços e todos os erros do meio do caminho, né? Além das inovações, também tem a questão da gente querer o tempo todo votar em quem está em A gente quer ganhar lugar, de alguma maneira, né? né? Então a gente vai lá e vota na pessoa, né? Naquela candidato que está em primeiro lugar. Tipo, não sei em quem eu voto, então, vou votar então em quem eu consigo ver que está em primeiro, porque de alguma maneira eu vou acertar, eu vou ganhar alguma coisa, né? A gente vê muito isso em eleições. Eleições demais. Sim. E aí a gente vai sendo construído de forma a endeusar o sucesso, a endeusar o acerto, e o erro, o que acontece? É totalmente depreciado, e isso gera algumas coisas internas na gente, né? Algumas coisas que a gente sente naturalmente, a gente é levado inclusive a sentir quando a gente acaba errando, né? E só uma coisa, é muito importante a gente perceber, né, toda essa carga que colocam na gente sobre o erro, né? Então, por isso, assim, agora a gente vai falar das causas internas, eu acho que vai ficar um pouquinho mais legal da gente começar a entender isso, porque errar, né, o nosso motivo aqui da nossa live são da gente pensar nos pontos positivos do erro. Então, a gente trazer essa reflexão pra gente, perceber o que o medo de errar traz pra gente, as consequências que isso dá em nós, não em si, não só o fato de errar em si, né, mas o que o medo de errar traz pra gente. Total. Então, quando a gente erra, né, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada certo, eu sou menos inteligente, eu não vou ser suficiente, né? Eu não vou conseguir alcançar alguma coisa porque eu errei. Todos esses sentimentos vêm através do erro, mas será que essas coisas deveriam vir mesmo, né? Exatamente, a gente fica desestimulado, a gente quer desistir das coisas, e coisas, igual a gente falou, coisas que às vezes a gente nem... elas vêm naturalmente sem a gente querer, a gente se sente às vezes menos atraente, né? Menos desejado, a gente se deprecia, né? A gente acaba se autoflagelando mentalmente aí simplesmente por não estar dentro daquilo que foi construído como uma coisa que é certa, que é o sucesso.
né? E a gente não para ver o tanto que o erro é importante no caminho até o sucesso, né? Sim, e eu acho uma das coisas mais importantes também é que o medo de errar faz com que a gente, né, não faça coisas. Então, assim, às vezes eu tenho tanta certeza, né, porque, sei lá, porque a sociedade coloca isso, que a gente tem que ser vitorioso, eu tenho tanto medo de errar, que eu falo, pra que eu vou tentar? Essa coisa que na minha cabeça é tão difícil. Pra quê? Vou deixar, então a gente acaba desistindo, né? Exatamente, aí vem essas são as consequências, né? A gente acaba se colocando em situações que a gente só arrisca em situações controladas, por exemplo, a gente está dentro de uma sala de aula, assistindo uma aula, e a gente o professor às vezes pergunta uma coisa pra a gente só responde quando o professor vira e fala assim, você vai lá, dá a resposta para mim, você que vai responder agora. A gente só tenta fazer o movimento, às vezes, da dança, quando o professor fala assim, vamos lá, gente, 7, 8, começa. A partir do momento que não tem mais aquele momento oficial de fazer a tentativa, a gente se inibe e fala assim, pô, e se eu errar? E aí? Então a gente vai sendo, né, como é que fala? Mutilado mesmo pelo medo. Sim, e desistir. Não vou nem tentar, é tão difícil, eu sei que eu vou errar, então pra que eu vou fazer isso? Eu já tô aqui no seguro, né? Agora trazendo um pouco pro lado da dança. Isso aqui eu já sei fazer. Pra que eu vou tentar de um outro jeito que pode ser que dê errado, que eu não consiga fazer direito? Então a gente acaba não tentando fazer de outras maneiras, né? E aí acaba que a consequência de não tentar, de não arriscar, é a gente entender que a gente não acabar, desculpa, acontecendo uma não evolução, uma estagnação, igual a gente conversou na última live sobre a sensação de estar piorando na dança, e o não arriscar é uma dessas coisas que faz aquilo que a gente conversou sobre a sensação genuína, tipo, a sensação de fato de estar piorando por estar piorando mesmo, ou de estar estagnado por realmente estar estagnado. E a gente começa a coletar todas aquelas sensações ruins do erro também com a estagnação, porque a gente entende uma não evolução como um fracasso. Então a gente vai começar de novo a se sentir desestimulado, vai se sentir pior, menos capaz. E na verdade não é porque a gente não é nada disso, simplesmente porque a gente não está se colocando em situação de risco, digamos assim, não está dando a cara a tapa e não está conseguindo evoluir simplesmente pelo medo de fazer alguns erros aí. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar é que até mesmo o erro, né? Tudo na vida a gente consegue tirar um lado positivo. E assim, eu acredito que quanto mais a gente... Assim, eu uso muito isso pra mim. Quanto mais a gente erra, mais a gente vai pensando mais naquilo, mais eu retenho mais a informação na minha memória. Então, geralmente, uma coisa que acontecia muito comigo na época de escola é que as informações que eu mais carrego até hoje comigo foram aquelas que eu falava, nossa, eu errei. Deixa eu ler aqui de novo o porquê que eu errei. E aí eu vou tentar entender o porquê que eu errei, e aí a informação, ela gruda melhor na minha cabeça. Então, assim, ver esses lados positivos, né? O erro te faz evoluir, porque se tá saindo sempre errado, você vai tentar estudar outras maneiras, e aí, de novo, né, trazendo pra dança, você vai estudar outras maneiras de fazer aquilo, por que deu errado, às vezes você entende que o que estava errado era uma coisa que você achava que estava certo, e por causa dessa coisa não tá dando, o movimento em si não tá fluindo. Então, tentar tirar, né, esse lado positivo também do erro. Ele te encoraja, às vezes, a buscar mais informações sobre as coisas. A gente tem que se acostumar a fazer dele um aliado, né? E, no fim das contas, o erro é quem faz você compreender melhor as coisas. Porque quando a gente acaba errando, a gente descobre caminhos novos que a gente não estava querendo achar, na verdade, não estava nem querendo. A gente está dançando lá, errou alguma coisa, só que às vezes o erro do seu planejamento não é um erro na situação. Então, às vezes eu levantei um braço que eu não queria levantar, mas aquilo também permitiu que eu fizesse. Eu levantei um braço, estava fora da câmera aqui. Eu levantei esse braço, queria levantar o outro, mas também dá certo. Às vezes eu nem sabia que também poderia dar certo aquela variação, né? E todos os âmbitos da vida, na verdade, né? Aqui na minha família tem um caso clássico que a gente descobriu um doce maravilhoso que o pessoal faz toda vez, porque errou, tentou fazer um doce de leite com coco. E aí erraram o ponto, e aí virou um outro doce que o pessoal só começou a fazer o doce que estava errado, de tanto que tinha gostado. Na dança é igualzinho, a gente erra alguma coisa e do nada surge um novo movimento, surge uma nova variação, surge uma nova possibilidade ali. Sim, e isso é muito legal a gente perceber, porque na dança, gente, isso acontece muito. Tipo, aí eu levanto um braço sem querer, mas calma aí. Deu certo, deixa eu estudar isso aqui, porque deu.
Então, é legal demais. A gente tava vendo as coisas que são por acidentes, né? Pra descobrir o Brasil, vamos pra Índia, erramos aqui, ó, encontramos o Brasil. Então, errar faz parte das novas descobertas. E quando a gente vai errando, a gente vai construindo experiência. Não adianta. Cada erro, cada nova tentativa é uma vivência que você coloca lá na sua história, no seu saquinho de vivências lá, e você vai conseguindo entender um processo que é muito grande, que é muito complexo, pedacinho por pedacinho. É uma frase muito legal do Thomas Edison, né, cara que inventou a lâmpada, que ele falava: toda vez que eu erro, na verdade eu descubro uma nova maneira de não se fazer. Né? Então, não significa que você fracassou, significa só que você tem experiência a mais para saber que aquilo ali talvez não seja o caminho. Então, isso tudo vai ajudando a você a construir um caminho mais consolidado, e todas as dúvidas que você ia tendo, uma a uma você vai sanando e cada vez mais vai conseguindo construir e digerir, né, aquilo que era um todo mais complexo, pouquinho por pouquinho. E aí a gente tem dois tipos, naturalmente, de mindset. O mindset de quem usa o erro, esse medo de errar e o erro em si de uma forma destrutiva, e o mindset de quem usa o erro como uma forma para se construir, ou simplesmente ignora o erro e luta demais até conseguir os seus objetivos. Né? Estava conversando com a Didi aqui sobre um aluno muito tradicional que a gente tem no Pé Descalço. Não é uma pessoa específica, é um monte de gente. Eu falo um monte porque é um monte mesmo. Que eu chamo eu de... mesma até. Eu como condutora. É o famoso aluno costas com costas e manivela. Por quê? Costas e manivela são os movimentos que a gente passa nas turmas iniciantes, que são os movimentos mais legaisinhos da iniciante, assim, que é o movimento que a galera costuma mais gostar de aprender. Então, só que na aula iniciante tem alguns fatores. A gente coloca as músicas mais lentas, a expectativa sobre o aprendiz é mais baixa, o próprio aprendiz fala assim, pô, tô começando aqui, é aceitável errar nesse momento. Esse momento é um momento seguro, né? Fala assim, eu tô aqui, para errar. As pessoas esperam que nessa hora eu erre mesmo. Então a pessoa já se coloca numa situação em que o erro não é tão complicado mais, não é tão complicado ainda, desculpa. E aí rola aquela situação que a gente comentou antes do treino oficial. A gente, para poder ensinar uma pessoa a fazer a coisa, a gente repete quantas vezes for necessário até a pessoa pegar aquilo ali. E além de tudo, cada novo movimento que a pessoa aprende é muito significativo em termos de quantidade de movimentos que ela aprende. Se ela sabe 4 movimentos, um movimento novo que ela aprende é 20% de tudo que ela sabe. Então, cada coisa nova, então, tudo é um cenário muito propício para você se esforçar um pouquinho mais, porque cada degrau que você anda é uma parcela grande da sua caminhada. É um degrauzão, né? É um degrauzão e a sensação de vitória é grande, né? E aí começa a vir os próximos passos. Você passa do estágio iniciante e começa a querer entrar no mundo intermediário. E aí começa a vir um volume muito maior de movimentações, as velocidades das músicas mais altas, e você não está num estágio mais em que você se permite errar como uma coisa aceitável. Você já saiu daquele estado, pô, aqui é de boa errar, tô começando só, ninguém vai falar nada comigo aqui se eu errar. Mas você mesmo já começa a construir dentro de si uma imagem de alguém que não pode mais falhar. Pô, já aprendi a fazer esse negócio aqui. Se eu errar, vão querer me voltar para outra turma, eu não sou suficiente para essa turma aqui agora porque eu tô errando isso, né? Todas aquelas coisas que a gente falou lá no início. E quanto mais você se inibe, menos você vai permitindo que as próximas coisas façam sentido. Então, vai começando a acelerar a música, a movimentação começa a ficar mais complexa, a matéria muitas vezes é grande, que as possibilidades são imensas. Então, às vezes não se repete tanto oficialmente em aula uma mesma movimentação, e a pessoa não vai para a parte autônoma do treino, ela não se sente confortável treinando na hora que está dançando ou com alguém depois, justamente porque ela não quer mais arriscar. E aí é aquela coisa que a gente falou do erro te paralisar de evoluir, né? Você fica com tanto medo de fazer e errar que você não consegue evoluir de jeito nenhum, porque não tem como, são coisas que a gente precisa de treinar. Uma coisa é você ver o movimento e outra coisa é você treinar o movimento até o movimento sair legal. O que mais acontece é muito isso, que a gente vê assim em aula é muito isso, o aluno às vezes aprende o movimento lá na aula, mas aí não treina, então o movimento não entra na cabeça e aí ele vai continuar fazendo as coisas que ele já estava acostumado a fazer antes, vai jogar no seguro para não errar. Só que ao fazer isso, a pessoa automaticamente também não evolui, né?
Exatamente. Erro leva à evolução. Totalmente, totalmente. Sim. E não só a evolução tipo, da primeira percepção que a gente pensa, né? Tipo, vou errar até conseguir fazer aquele movimento. Mas também no que a gente estava falando, que às vezes eu erro para fazer um movimento e eu descubro um outro movimento. Então, nesses dois sentidos de evolução, né? Tanto a evolução daquilo que você queria, quanto a evolução para coisas novas que você não estava nem imaginando. E aí vem um fenômeno, né? A gente vai fazer os testes, vai examinar os alunos que ficaram muito tempo no processo, já estão querendo ficar avançados, e o que a gente percebe tem uma quantidade de alunos que participaram, fizeram os treinos certinhos autônomos, e tem um vocabulário, né? um repertório maior de movimentações, e tem um aluno que está fazendo provas e testes mais avançados, e o repertório ainda é costas com costas e manivela o tempo todo. Aquele repertório lá antigo, porque foram as coisas que ele que foi obrigado ali a aprender de qualquer jeito, porque o professor não ia passar para frente mesmo se não tivesse todo mundo pego. E aí aquilo ali ele acabou aprendendo, e é só aquilo que ele se deixava arriscar na hora de praticar. Então, naturalmente, numa situação de mais pressão, na situação de mostrar um novo aprendizado, ele vai provavelmente ficar no seguro. Ou então, se ele for tentar arriscar pela primeira vez, porque está na situação de teste, as coisas que ele não treinou, provavelmente vai ser um desastre. Então, isso é muito importante de tentar entender que é para errar mesmo. E aí vem o mindset das pessoas que evoluem rápido e alcançam os objetivos dela. Na dança a gente vê isso muito claramente. As pessoas que assistem às aulas, ou mesmo que a pessoa que vai no forró sem assistir a aula nem nada, ela quer aprender uma coisa nova, ela só para quando ela consegue fazer, e quando ela consegue fazer na dança, e quando ela consegue fazer com várias pessoas. Ela não para de treinar, ela não para de buscar, ela vai perguntando às outras pessoas, vai buscando o tempo todo até aquilo ali sair, até aquilo ali ficar pronto. Até o caso da perninha dela que você falou, né? Sim. Que assim, em relação a isso, né, quando a gente estava estruturando para fazer a live, eu estava pensando muito em algumas coisas que eu sempre tentei fazer. Eu sempre busquei fazer várias vezes as coisas apesar de resultados. Então, eu já até falei isso na outra live, quando eu fui reprovada para preta várias vezes. Tipo, eu chegava no próximo dia de aula e tava lá tentando e vendo os meus feedbacks, o que eu tinha errado e tentar evoluir e tudo mais. E foi assim com uma variação que eu gosto de fazer com a perna, que eu gosto muito de fazer com a perna. Acho que todos os meus vídeos de dança eu dou um jeito de colocar ela de qualquer jeito. E eu não lembro se eu já tinha visto de alguém ou se eu só tentei fazer lá. E eu lembro que quando eu falei, nossa, eu quero tentar colocar isso, foi muito foda, porque eu não sabia como que eu ia colocar isso, eu não sabia em que tempo que eu ia colocar isso, se eu ia colocar em movimento de 3 pisadas, se ia movimento de 5, então, enfim, eu não sabia direito. Então eu fui fazendo, eu lembro que eu já cheguei a cair enquanto eu fazia esse movimento. Eu caí e aí depois falei, não, mas vai sair. E eu lembro que eu fiquei um tempão com várias pessoas diferentes, é claro, no cantinho tentando fazer o movimento. E aí eu consegui fazer. E aí quando eu consegui fazer, eu falei, não, top, agora eu aprendi. Aí fui fazer de novo, saiu tudo errado. Aí depois voltou a fazer, voltou a sair. E aí, quando eu comecei a pensar, olha, legal, vou começar a ensinar esse movimento. Eu tive que fazer de novo várias vezes, errar várias vezes para ir entendendo o que eu estava fazendo que ajudava o movimento, o que eu fazia que não ajudava tanto assim. E aí eu fui construindo todo um conhecimento por conta das vezes que eu fiz e errei. Aí eu peguei esse erro e fiz, tá, aqui deu errado, aqui não ficou tão legal, o que eu posso fazer para tentar melhorar essa parte? E aí hoje em dia é um movimento que assim, de vez em quando dá errado, mas muito raramente dá errado. E eu consegui aprender, digamos assim, uma técnica muito tranquila para que as pessoas consigam fazer também, através dos erros mais comuns que estavam acontecendo quando eu tentei fazer o movimento. E outra coisa muito importante, repara que quando a Didi conta a história, em momento algum o erro não está presente. Quando ela concluiu, no final, na conclusão, falou assim, até hoje, de vez em quando só que erra. Tá lá ainda. E aí outra coisa do mindset de pessoas que evoluem nesse sentido é literalmente ter uma relação de até conforto com o erro. Errou, é igual tivesse acertado, só que errou. E é uma coisa que eu acho muito engraçada, que as pessoas têm muito costume de ver vídeos, né, nossos dançando, e aí é tipo, nossa, como é que vocês conseguem dançar assim perfeito, vocês não erram, não sei o quê. Eu costumo muito brincar com o Lucas Dumont,
que é tipo assim, a gente fica olhando um pro outro e a gente fala, véi... Perfeito aonde, né? Não, se eu pegar, você fala, olha, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui. Só que a gente já tá, tipo, tão lá, véi. Vai acontecer que a gente reage diferente ao erro e aí as pessoas que estão olhando de fora não percebem. Só que se você for pegar pra olhar, você fala, olha, eu errei aqui. Então, assim, eu acho que é muito isso. Trazer o erro não como uma coisa que te limita, sabe? Muito pelo contrário. Colocar no erro uma importância muito maior. Porque se não fosse o erro, imagina se a gente só soubesse fazer tudo. Não tem como a gente tipo, imaginar esse cenário, né? E não só como uma importância maior, não no sentido de magnificar o erro, né? No sentido de adotar o erro. O erro é um processo normal e vai acontecer mesmo. Outra coisa sobre o mindset. Você sabe que você vai precisar errar muitas vezes. Eu falo assim, você precisa errar 1000 vezes para você conseguir fazer uma coisa certa. Erra suas 1000 vezes logo, já começa a errar de uma vez e vai errando até se acertar. Não fica enrolando, porque não é a sua falta de querer fazer que vai fazer você acertar mais rápido. Quanto mais você esperar, mais demora. Então já vai errando. Já mete os erros lá toda hora. Sem contar também que quanto mais a gente vai tentando, né, mais a gente vai errando, a gente vai entendendo o que é bom ou não pra mim, o que é bom ou não pro meu corpo. Então imagina, se eu vou lá e vou tentar fazer só de tal jeito, porque eu não posso desviar um pouquinho, aí depois eu vou lá e percebo que esse jeito não era o melhor pra mim. Tô fazendo super certo uma coisa que é extremamente penoso pra mim, que se às vezes eu tentasse, me desse a opção, né, de fazer e tentar errar e tentar acertar, eu ia descobrir uma nova maneira de fazer que muito mais adequada pra mim. E às vezes coisas que são monstruosas, igual ele falou, eu já caí tentando fazer. Eu já caí tantas vezes, às vezes é culpa minha, às vezes não é. E aí a reação, e treinar essa reação quando o fracasso total acontece, a gente escuta muito isso quando o pessoal vai fazer o exame da vermelha, por exemplo. E se eu cair lá no meio? Eu treinei tipo, as possibilidades de queda dos meus aéreos, porque eu falei assim, tá, e o que eu vou fazer se acontecer aqui? Eu treinei, tipo, possibilidades de coisas que poderiam dar errado. Tipo assim. De qualquer forma, e se acontecer no final, o que você faz? Começa a rir. Fala assim, não tem como mais, isso aqui foi errado. E daí? Todo mundo erra mesmo. Então, eu tô lembrando muito de um vídeo meu dançando com o Thiago, lá da Alemanha. Que a gente tava dançando, assim, ele me colocou pra girar, aí eu escorreguei no meio da dança e eu, tipo, literalmente caí. E, tipo, tem no meu Instagram depois, vou reviver esse vídeo. Não, já cai tantas vezes, aí joga a pessoa pra cima, você desequilibra, cai os dois. Nossa senhora, Juliane Rosa, teve uma vez que eu fui fazer um aéreo com ela, a gente caiu, eu quase matei a menina, coitada. Juzinho, desculpa, velho. Tinha um tatame na sala, aí no dia que tiraram o tatame, nós fomos lá no chão. Nossa senhora, e aí eu caí em cima da cabeça dela. O que aconteceu? Nada. Vivemos, passamos bem, né? Que bom que ela sobreviveu, morremos, né? mas passamos bem. E aí, pessoal, algumas dicas, tentar acelerar um pouquinho aqui pra gente fazer um tempo bacana da parte do Dark Side. Algumas dicas pra gente lidar um pouco melhor com o erro nas situações que acontecem no dia a dia, né? Tu fala assim, pô, mas eu não quero errar, o que você faz? Vira pro seu pai e fala assim, pô, vou tentar uma coisa nova aqui. E não tem que ser um condutor falando assim, vou tentar um passinho novo. O conduzido pode virar assim, vou tentar fazer minha variação aqui, vou tentar roubar a condução aqui agora. Às vezes você avisa pra pessoa que você vai fazer algo que você está inseguro de fazer, a insegurança normalmente acaba, você transforma aquilo como uma coisa esperada, ao invés de uma coisa que vai virar um fracasso, se não acontecer. Qualquer coisa ela que seja. O que você tem que treinar, vai lá e treina. Fala assim, treinar um negocinho aqui rapidinho. Faz. Eu acho que quem recebe a condução tá mais acostumado a fazer isso, porque ou geralmente a gente só vai, né, só leva... eu tô só recebendo a condução, então vou esperar quando ele fizer esse movimento para eu poder executar. Então eu acho que a gente tá mais acostumado, treina comigo um movimento aí de 5 pisadas, foi muito o que eu fiz quando eu tava aprendendo, tentando entender a perninha. Faz aí comigo 300 giros de 5 pisadas. E é uma coisa que eu trago muito pras aulas também, tipo, pra quem recebe a condução, quer treinar e quer treinar com alguém, vira e fala, faz comigo agora só giro de 5 pisadas. Sabe? Ter abrir de fato esse diálogo, né? Pra gente se treinar e se melhorar juntos, né? E às vezes é até um pouco egoísta mesmo. Porque a gente fica assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou estragar a dança. Primeiro que você não estraga a dança, porque tanto que você pode errar, o outro pode errar. E você precisa aprender. Você precisa usar esse espaço também para poder evoluir. Então não é nenhum tipo de coisa assim, nossa, eu sou a pessoa mais horrível do universo, se eu errar isso aqui agora, não, deixa eu fazer o meu negócio aqui, só um minutinho.
E você não precisa gastar a dança inteira fazendo isso. Você não vai tirar uma dança com alguma pessoa e vai ficar até sair. Não, treina uma, duas, três. Para de treinar às vezes, mas treina sempre. Então, tem como, com pequenas doses, você ir colocando, transformando situações que poderiam ser mistificadamente constrangedoras na sua mente, que você pega e simplifica e transforma uma coisa cotidiana, né? Acho que já falamos isso aqui, não tem... Acho que já falamos de tudo. Faltou um aqui, que não existe passo de música lenta e música rápida. Não consigo treinar esse passo, que só tocou música lenta e esse é um movimento de música rápida. O que é isso? Mas um movimento de 7 pisadas, como é que eu vou fazer numa música lenta? Mais uma vez, às vezes você acha que é uma coisa que a pessoa vai te julgar, porque você fala, posso só treinar fazer uma coisa aqui rapidinho? Você pode só fazer um movimento de 7 pisadas comigo, mesmo na lenta, para eu poder treinar uma coisa? E na música rápida, eu tô com a música rápida, tá treinando uma coisa que você acha que é de música lenta, tenta colocar da mesma forma. Então, porque às vezes a gente vai colocando algumas desculpas e algumas barreiras para fazer uma coisa que na verdade não tem nada a ver. E às vezes isso é muito engraçado, porque, por exemplo, movimentos de muitas pisadas, movimentos mais velozes, às vezes o melhor momento de você treinar é música lenta, sabe? Pra você conseguir ter consciência do que você tá fazendo. E aí, então você não vai treinar quando estiver dançando, você vai treinar só quando você estiver parado pra fazer o movimento. Aí, né, não fica legal, porque você vai usar o movimento enquanto você estiver dançando. Então, assim, quebrar essa barreira também do não tem como, você não pode fazer esse movimento numa música lenta. A música é lenta. Eu também não gosto muito disso, mas, né? Tem o famoso não pode fazer manivela na música lenta. Eu faço direto. Eu faço mesmo. E aí, o que é errar de fato? Como é que você erra no forró, Didi? Pois é, isso eu acho eu acho que esse é o ponto central, assim, quando a gente pensa em dança. O que é errar, sabe? Tem uma coisa certa pra ser feito? Principalmente no forró, né? O forró, gente, é uma manifestação cultural espontânea. Ninguém chegou e falou assim, agora eu vou criar uma dança. Vai chamar forró e vai dançar assim. Não existe isso. Soltaram a música, rolou a bagunça, o negócio foi acontecendo. Então não tem um certo, não tem errado. Tanto que o forró é dançado de maneiras diferentes em vários lugares. Então não existe errar. Beleza? Então qualquer coisa que você fizer tá certo. Né? É só uma construção que a gente faz para poder, às vezes, ter um norte para poder chegar no lugar, para poder ter uma evolução, mas em termos de erro mesmo, não é errado fazer nada, absolutamente nada dessa forma. Sim, e também tem aquela coisa que, né, eu acho que eu já tô ouvindo bastante isso por aí, eu fico muito feliz, que eu acho muito que dançar forró é uma conversa, sabe? Então, assim, não tem, a não ser que vira um monólogo, aí não tá certo, porque, né, só uma pessoa falando e não é uma conversa. A gente já muda, né, os nomes. Mas, assim, então, às vezes, se eu acabo fazendo um movimento que não deu no que eu queria que fosse, mas aí eu consegui fazer alguma outra coisa daquilo ali, aí você entra na onda. Então, assim, não tem um certo, porque não tem uma linha pra gente seguir. Sabe? Quando eu penso muito em certo e errado, é isso. Tem um caminho e você tem que seguir esse caminho. Mas não é assim, a dança não é assim. Não tem um jeito certo de dançar, né? No forró, no caso. Não tem uma maneira certa de fazer um movimento. Então, o que é errar? Né? Então, é uma coisa muito subjetiva, né? Mas muito por isso a gente fica às vezes com tanto medo que a gente acaba jogando só no seguro e perdendo uma série de possibilidades que seria muito legal mesmo se tivesse cheio de coisas que não estavam no script, digamos assim, não era mais ou menos o que você queria, mas aí lá na hora aconteceu e aí você compra a minha ideia e depois eu compro a sua ideia e fica uma coisa muito mais completa, muito mais legal, né? E aí, para encerrar, não tem nada mais errado do que não errar. Você tem que errar. Se você não errar, você está errando consigo mesmo, com o seu aprendizado, com a sua evolução. Né? Eu acho que é muito a ideia de estagnação, né, que a gente falou. Se você não estiver errando nada, repensa no que você está fazendo, porque com certeza você já chegou ali num ponto que não era mais para você estar ali. E eu falo isso assim para várias coisas, sabe? Da vida cotidiana mesmo. Se você está fazendo aquilo, tá fácil, tá tranquilo, não te desperta mais nenhum tipo de sensação assim, repensa, sabe? Se coloca para pensar de novo, porque o erro é uma das melhores maneiras da gente construir alguma coisa. Relacionado com aquilo que a gente falou na outra live, né? Se tá tudo muito tranquilo, você não tá aprendendo nada. Sim, exatamente. Você tá parado. Vamos passar lá então para nossa
nossa parte da aula. Bora. Só trocar o nosso cenário aqui, então. Trocar aqui a câmera de lugar. Passar para a nossa sala aqui. Prontinho. Tem que dizer no computador, nós temos a nossa colinha aqui, porque é complicado aqui. Vou deixar o celular aqui também perto. Qualquer dúvida, gente, que for surgindo ao longo do movimento, pode ir mandando pra gente que a gente vai respondendo, tá bom? E se não der tempo de responder, a gente responde também por inbox, né? Por direct. Aqui não é inbox, é direct. Exato. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Dark Side, tá? Vamos dividir a tela, porque ela tem uma hora que ele fica se cortando. O que é o Dark Side? É fazer as coisas para o lado não convencional. Só que o lado não convencional, a gente presta atenção, que a gente faz muitas vezes, e na verdade um lado convencional não existe. A gente entra e sai do famoso Dark Side o tempo todo dançando da forma normal que a gente dança. Né? Então às vezes a gente acha que é uma coisa completamente fora da nossa realidade, mas é algo que a gente faz o tempo todo. É claro que tem uma coisa que a gente faz da maior parte das vezes, e do forró normalmente é o sentido horário. A gente vai se circulando aqui normalmente em sentido horário. E só uma coisa, gente, lembra muito disso quando vocês forem treinar qualquer coisa. Se vocês colocarem na cabeça que o movimento é difícil, ele vai ser difícil, sabe? Então, assim, é um movimento, pode ser um movimento um pouquinho mais complicadinho, mas difícil ele não é. E o Dark Side, por exemplo, não é esse bicho de 7 cabeças que a gente geralmente pinta, né? Só uma coisa, essa aqui é a minha perna esquerda, tá? E essa aqui é a perna direita do raso. Nós estamos naturalmente em Dark Side, gente. Então, quando a gente fizer o Dark Side, vai parecer que é normal. Sim. Tá? Depois a gente faz o normal para parecer que é Dark Side. A gente tenta fazer a troca aqui. Então, vamos lá. O Dark Side, normalmente, então, vai no sentido anti-horário, a circundução da dança. E para isso, a Didi e eu estamos conversando aqui, que é uma coisa muito importante. Normalmente, no sentido horário, é quando eu abro o meu lado direito. Vai estar aparecendo esquerdo aí para vocês. Vou até colocar meu braço esquerdo aqui para ficar mais parecido. Aparece o meu lado direito, eu abro passagem. Tranquilo? Na verdade, eu vou voltar para o lado normal aqui, porque depois, quando a gente for fazer as edições, a gente inverte o vídeo e fica bom. Gente, é aquela coisa, né? No celular fica invertido, mas ó, o ladinho direito dele é esse, tá bom? Mesmo para vocês aí que esteja parecendo esquerdo. Exato, o lado da meia aqui, meu. Então eu vou pegar, tô virado para a Didi, eu vou abrir aqui o meu lado direito para ela entrar. E isso dá duas opções. Eu posso abrir o meu lado direito quando eu estou começando a pisar com a minha perna esquerda e quando eu estou começando a pisar com a minha perna direita. Quando eu começo a pisar com a minha perna esquerda, normalmente vão surgir movimentos de 3 pisadas, os movimentos simples com um giro só. Olha só, abri o lado direito com a minha perna esquerda, ela vai entrar e vai dar 3 pisadas. Tranquilinho. Vou até voltar para o mesmo lado ali para ficar menos confuso. Vou abrir o mesmo lado direito, que é o lado de lá da parede, só que agora com a perna direita começando. Quando eu abro esse lado, para ela dar um giro agora, ela precisa fazer 5 pisadas. Né? Então, isso são as movimentações normalmente dos lados normais. Da perna esquerda do condutor. Quando ele abre o lado direito, 3 pisadas, e na perna direita vão ser 5 pisadas. Então, o Dark Side é o inverso disso aí. Eu vou abrir sempre o meu lado esquerdo, e quando eu abrir o meu lado esquerdo e eu estiver pisando com a minha perna esquerda também, vão ser 5 pisadas, e quando eu estiver com a perna direita, vão ser 3 pisadas. Tá? O foco da live não é explicar de fato essas bases do Dark Side, só para a gente ter uma pequena base para a gente começar. Agora nós vamos ver algumas entradas possíveis para a gente ter mais recursos e não ficar ali lutando demais para conseguir achar um momento para entrar no Dark Side. Para a gente ter mais momentos que a gente, opa, já vou entrar aqui e vou embora. Era isso aí que eu ia falar. Grande parte assim, da dificuldade de fazer o Dark Side é entender como que entra. Então, a partir do momento que vocês já conseguem ter mais fácil para vocês entradas mais interessantes para serem feitas, aí é só mesmo treinar essas entradas e continuar no fluxo, né, digamos assim. Para quem recebe a condução, eu gosto muito de falar que já tem um tempo que quando eu tô dançando, eu gosto sempre de preocupar com o espaço que meu par tá me dando. Então eu tenho muita dificuldade para perceber quando tá no Dark Side e quando tá
no side, né? No pra gente não falar o certo e o errado. Então eu tenho muito essa dificuldade, por quê? Porque eu tô muito percebendo espaço, então às vezes eu nem me ligo muito se eu tô indo pra tal sentido, ou se eu tô indo pro outro sentido também. E também tem a ver com o fato de eu não saber direito o que é sentido horário e anti-horário, mas assim, eu tô perdoada. Então, uma dica muito boa assim, que eu dou para quem dá a condução é mais essa mesmo, perceber os espaços que está dando, como que o corpo está movimentando, que aí a condução, né, pro Dark Side vai ficar muito mais efetiva, tá bom? Para quem recebe a condução, gente, igual a gente falou, não deveria mudar nada. As técnicas boas de ir para um lado são as mesmas técnicas boas de ir para o outro lado. E aí, se você está vendo que o Dark Side é muito penoso e não é só um pouquinho esquisito, aí você pode rever suas técnicas que você está fazendo, porque deveria rolar normal, tá? Pode sentir esquisito, vai sentir um pouco incômodo, mas não é um incômodo que vai atrapalhar a fluência da dança, que vai impedir que você faça as coisas. Se está te impedindo, as suas técnicas normais provavelmente estão bem sujinhas ali. Então vamos lá. Primeira entrada, mais simples de toda, entrar direto e começar a dança já no Dark Side. Então a gente está aqui na abertura. Normalmente o que é mais comum a gente ver é começar um giro simples de quem que é condutor com a perna esquerda e conduzido com a perna direita, usando aqui o braço esquerdo. Então a gente faz esse giro muito simples aqui. Vocês provavelmente viram como Dark Side na tela. É porque a gente é tão bom que assim, ó, nem precisa usar. O que você faz? Concentra e já começa direto com a direita. Tá abrindo. Ao invés de começar com a esquerda, começa com a direita. E aí já vai estar dentro do ciclo normal. Então a primeira entrada mais simples é essa. Está na abertura, não passa pelo lado esquerdo. Já entra direto fazendo a mesma coisa pro lado direito. Beleza? O segundo modo, que para mim é o modo mais versátil, mais simples e que já adequa tudo mais rápido, independente se você está saindo da abertura ou se você está saindo de movimentações, que é usar um abre o estranho 2. Para quem não está acostumado com a nomenclatura, é a movimentação que a gente abre e cruza, quando a gente troca de lado, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma movimentação dessa com a minha perna esquerda e já vou estar no sentido anti-horário. Então estou aqui, a gente está em sentido nenhum. Eu faço um abre e cruza, ó. Abre e cruza. No que eu estou cruzando, nós já estamos entrando aqui no sentido anti-horário. Aí é só continuar esse sentido para continuar o Dark Side aqui e fazer o que for precisar. Eu gosto muito dessa ideia do abrir estranho, porque fica muito claro. Tipo assim, olha, eu tô aqui, agora eu tô indo pra lá. Olha, esse é o espaço que ele me abriu. Eu acho dos movimentos que fica assim, uou, evidentaço o espaço que tá me abrindo. Aí vamos supor, nós tem que fazer um abrir estranho, tem que ser com a perna esquerda, mas eu fiz com a perna direita. Continuo e faço com a perna esquerda. Então, é bem tranquilo assim. A ideia dos abrir estranho é a mesma coisa na abertura. Você pode repetir quantas vezes precisar até cair na hora certa. E isso também é legal a gente treinar, às vezes, movimentos que são um pouco mais desafiadores pra gente, treinar, às vezes, em bases que já estão certas na nossa cabeça, porque aquilo ali já tá naturalizado, tá tão naturalizado que você nem precisa pensar. Então, ó, você já tá fazendo ali sem pensar. Aí você vai lá e coloca na sua cabeça, não, tá, eu tô acostumado, né, pra quem recebe, pra quem dá a condução, tô acostumado a girar ali na esquerda. Só que isso já tá tão intuitivo que você nem precisa mais pensar. Aí é que agora é só você pensar, não, então agora eu vou ter que pensar que é a direita. E aí fica um pouco mais fácil de entrar também quando são movimentos básicos, que já estão naturalizados no nosso corpo. Exato. Outra entrada, gente, essa aqui tá na nossa cara o tempo inteiro. O tempo inteiro. Toda vez que a gente faz uma quebra de braço, um chuveirinho, meio costas com costas. Porque toda vez que a gente volta desses movimentos, nós já estamos dentro do Dark Side. Então vamos lá, fazer uma quebra de braço. Eu ir pro lado de lá é o sentido normal, é o meu sentido horário aqui. Agora eu voltar já é no Dark Side. Então, mesmo no princípio da dança, a gente já tem contato com esse Dark Side, mesmo que de uma forma bem breve, a gente não dá sequência a ele, a gente dá sequência para o outro lado, mas já é uma entrada que já está ali. Então eu vou fazendo. Só você continuar, 1, 2, 3, por exemplo, voltei aqui, só vou levantar, já estou no meu giro aqui, ó. E já entrei na cidade, então estou continuando. Mesma coisa no meio costas com costas. Virei para cá. No que eu volto, já estou no sentido anti-horário. Então não tem muito mistério. A gente entrou para um lado,
Se é um movimento cíclico, né, de balanço, acabou. Um lado é o lado normal, o outro lado é o dark side. Logo 3 pisadas um atrás do outro. Normal, dark side, normal, dark side, normal, dark side, o tempo todo. Bobice está na nossa cara e muitas vezes a gente não vê. Outro que eu gosto muito, que o Gigi falou que gostou bastante também, é a gente inverter um giro por trás. Eu gosto de fazer ele ou depois do banana ou do manivela invertido. 1, 2, 3. Fui no giro por trás, aí eu entrei com ela aqui e voltei. Já estou fazendo o dark side. É basicamente pegar uma molinha e voltar. A gente estava conversando de Harry Potter antes, quem for fã aí, não sei quem lembra do filme, aquele cara que entra pela janela assim, o cara já para aí e manda ele de volta pela janela. É um dos efeitos especiais mais legais do filme. É a mesma coisa. Você está indo para um lado, opa, e volta para onde é que você veio. E já está indo lá. Então vamos lá de novo aqui. Vai de novo, porque você saiu da câmera ali, amigo. Vamos fazer com você de uma vez, você vai pegar a câmera. 1, 2, 3. Estou circulando para um lado, passo base aqui na frente, já estou circulando para o outro. Já estou girando aqui e restando no dark side de novo. Então, outra entrada aí, que é super usual, super simples. Outra, nós estamos passando um pouco corrido também, que o tempo não é muito vasto, não, mas estamos tranquilos. Depois mas manda tá esse salvo também, aí dá pra voltar. Só uma coisa, linkando um pouco né, essa parte aqui da live com a parte que a gente acabou de passar, que é sobre o erro, uma coisa muito legal para vocês perceberem é que como o dark side é muito uma troca, né, do sentido, às vezes não ficar tão atento assim em acertar as pisadas, como assim, uma pisada certa é essa daqui, então eu vou sempre pisar assim. Porque, às vezes, se eu não reparar isso e tentar pensar mais em pra onde eu vou ter que ir, e às vezes a minha pisada não vai ficar nesse quadradinho, ela vai ficar tipo um quadradinho assim, vai ajudar a gente a dar deslocamento, a dar abertura de espaço, a dar resposta, né, entrar nesse espaço que está abrindo. E aí o movimento vai ficando mais fluido também. Então, de novo, não tenham medo, às vezes, de mudar as marcações em si, para às vezes pensar em outros recursos, como por exemplo o deslocamento. Ok? Pessoal, a gente falou a palavra quadradinho, lembrou da gente uma coisa que é muito importante. Muita gente ensina, e eu sempre tenho arrepio quando eu vejo as pessoas ensinando isso, a fazer um treino de ciclo através do quadradinho, que é o quê? A gente faz um giro simples, a gente abre, piso 2 andando aqui pro lado e volta. Aí vai de novo. Aí abre, piso 2 andando aqui pro lado e volta. Na minha opinião, esse é um treino de um exercício muito prejudicial. Isso é um vício eterno para o lado normal, para o lado cíclico. E detalhe, olha aqui por que isso é importante pensar em não fazer. A gente vai fazer aqui, olha só. 1, 2, 3. Estou marcando meu 1, 2. Ela já foi para lá. Ou seja, se eu tivesse aberto espaço do lado de cá, não tem como ela voltar para cá. Ela tem que fazer um esforço muito imenso para inverter isso aqui. Outra, mesmo se eu tivesse aberto espaço para o lado de cá, ela já está indo para lá, ó, que não tem nada a ver com o espaço que eu estou abrindo. Ela já está forçando um círculo, então se eu precisasse fazer um círculo para o outro lado, já seria muito custoso para ela conseguir entrar. E ela está indo para um lado que não tem nada a ver com a nossa troca. Então, mesmo se eu estiver fazendo o sentido normal, mesmo se a dança for continuar no seu ciclo, não vai ser benéfico a gente dar uma pisada que cruza estritamente para o lado, para um lugar que o seu par não está. E sem contar que também a gente perde um pouco de mobilidade, né? Toda vez que cruza muito, assim, fica difícil você tirar essa perna depois. Eu gosto sempre da gente pensar, principalmente nesses movimentos base, né? Quando eu digo movimento base, eu falo passo básico, abertura, em olhar pro par e ver o que ele está passando. Isso não é só para quem recebe a condução, não. Para quem dá a condução também. Porque, às vezes, olhando para onde o meu par está normalmente, eu consigo colocar movimentos que vão encaixar mais com naquele momento, naquele lugar que ela está, né? Então, assim, isso é uma coisa muito legal para os dois. Às vezes, quebrar também essa ideia de movimentos muito engessados, né? Às vezes é legal para a gente pensar. Exato. Vamos lá, então. Vamos voltar, né? Mais uma entrada aqui de um movimento bem tranquilo que a gente faz, que a gente chama de enceradeira, né? A gente entra num chuveirinho aqui, 1, 2, 3, e volta em 5 pisadas. Essa volta aqui em 5 pisadas é um baile do dark side.
e já está na mão certinha da gente fazer, por exemplo, um banana-banana. Não é um único movimento que dá para fazer, mas dessa combinação de braços costuma ser o mais intuitivo. 1, 2, 3, entrei. Voltei aqui na enceradeira, já estou dentro do banana-banana. Eu vou ter que fazer um giro por trás, já no dark side. Então é basicamente já entrar através do giro por trás, né? Outra entrada através do giro por trás é quando a gente faz um bate e volta do xarel. É um movimento clássico, muita gente faz isso aqui, bate aqui no ombro, já volta. Aqui já está gostosinho para poder já fazer um giro invertido e fazer o xarel para o outro lado. Já estamos fazendo também um dark side, é uma boa entrada. Então, duas maneiras aí de começar o dark side através do giro por trás. Mas não daquele invertido. A gente começou um giro por trás que a gente bate e volta. Ele já é um giro por trás puro que entra direto para o dark side, já entrando de movimentações que a gente já estava fazendo normalmente ali na nossa dança corriqueira ali. Então não, você consegue colocar direto sem ter que ficar fazendo grandes preparações, né? E aí outra maneira, as duas últimas aqui agora que eu preparei para vocês, que a gente preparou, é entrar no abril estranho 1. Didi falou aqui que a gente estava estudando aqui que o abril estranho é ótimo porque a gente já tem os dois sentidos num movimento só. Estou indo no sentido, já estou voltando no outro sentido. Estou indo no sentido, já estou voltando no outro sentido. Então eu pego da esquerda minha aqui e da direita dela, que é o que eu começo no sentido horário, e já estou voltando no sentido anti-horário. Eu já posso aproveitar esse embalo e já continuar. Ou então, inclusive, um movimento que é muito clássico também, da dança normal, que a gente nunca fala que é um dark side, mas é um dark side que a gente já faz sem nem perceber. Que já é fazer esses 5 pisadas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui já é um movimento que está no fluxo do dark side. Estava estudando e falando assim, gente, mas não é possível. Eu principalmente. Como eu falei, eu tenho muita dificuldade para perceber. Eu tenho que estar tipo assim, ó. Vou reparar que é um dark side. Porque eu me treinei, né? É uma coisa pessoal. Me treinei muito a me guiar por meio de espaços abertos. Então, assim, abrir o espaço eu vou. Mas de vez em quando eu sinto, é algo diferente. Aí, que tava no dark side. Então, assim, né? Só ali, um breve comentário. Mas isso é só um grande sinal de estratégias saudáveis de um bom conduzido. Sim. O último que a gente pensou aqui foi já entrar direto em movimentações de 5 pisadas. A gente tem as movimentações básicas que eu gosto de falar aqui, que são... Quantas horas aí? Não, são... Faltam 10 minutos. Tem tempo ainda. Tô só tentando ler, porque eu não enxergo daí. Então vai dar para fechar legal. Temos aqui as movimentações clássicas, né, que são o pan-americano, a manivela, ou o ninja, por exemplo, que são 3 movimentações clássicas aqui de 5 pisadas. Que a gente normalmente faz com a perna direita. Então a gente normalmente faz um girinho aqui antes e faz um pan-americano. Faz um girinho preparatório aqui antes, faz a manivela. Faz o girinho preparatório, faz o ninja. Típico do que a gente conversou lá no começo. 3 pisadas com a perna direita, com a perna esquerda, seguido de 5 pisadas com a perna direita. Então, 3 com a esquerda, 5 com a direita. 3 com a esquerda, 5 com a direita. E se eu optasse por já direto com a esquerda, fazer os movimentos espelhados que eu estava fazendo com a perna direita? Eu falei as pernas certas aqui? Se eu começar, já faço com a esquerda o que eu faria com a direita logo depois dessa marcação. Então, eu não faço esse girinho e já coloco direto o movimento que eu preciso fazer logo depois, que eu faria logo depois desse girinho. Ou seja, estamos aqui na abertura. Ao invés de girar ela, um girinho simples para cá, eu já faço o pan-americano. Ou eu já faço a manivela. Estou aqui, esquerda, direita. Na esquerda, já estou na manivela. Ou então, já estou no ninja. Você vai entrar direto. Na hora de sequenciar movimentações, esse recurso é fantástico. Porque o nosso maior vício, pelo menos nesse estilo aberto, é esse girinho aqui. Isso aqui pra gente é vida, é casa, é sensação de segurança. Voltamos para onde é que a gente sempre está acostumado a ir. Então você pega e dá uma repaginada nele. Então toda hora que você se vê nessa situação, é possível de fazer todos esses outros que a gente mostrou. Um laço, por exemplo, é muito bom.
Então tá lá dançando, sei lá, fazendo qualquer coisa, tá dançando normal, aí entrou, sei lá o que eu fiz, não sei o que, deu vontade de fazer o girinho, opa, não vou girar pra cá, vou pro outro lado. Já fiz um laço do Darkside aqui e já entrei. Então toda hora que você cair nesse girinho normal aqui, que é literalmente toda hora, a gente começou aqui, né? Ficou só com os giros do mais. Exatamente. Toda hora. Então você já pega e já coloca do outro. É uma maneira de entrar que você vai ter o tempo todo à disposição aí. Sim, eu acho que isso, a gente tem que pensar qual que é o melhor de eu fazer agora, né? Eu acho que quando você pega, por exemplo, essas que tem entradas, principalmente, né, igual a gente já falou, pegar de movimentos bases, às vezes são mais legais pra gente perceber. Quando eu já consigo perceber, claro, aí muito mais tranquilo de entrar direto, né? Sim. Exatamente. Então, galera, recapitulando aqui, vamos passar rapidinho por todas aqui, né? Então, entrar direto no ciclo. Tchum, tchururum. Não passei pela esquerda, já fui direto na direita. Fazer o abrir estranho 1. Desculpa, abrir estranho 2. Então, estamos aqui fazendo a abertura. Tchu, tchururu. Aí eu faço abrir estranho 2 com a perna esquerda. 1, 2, 3. Já estou no sentido que é o Darkside que eu preciso fazer. Normal lá. Outra, inverter o giro por trás. 1, 2, 3. Fiz um giro por trás. Opa, bati e voltei. Já estou no Darkside. Outra que fizemos aqui foi o abrir estranho 1. Estamos lá. No que voltou, já faço um pouquinho. Já estamos girando. Ou então já de entrar direto naquele outro giro. 1, 2, 3, 4, 5. Entrar direto dos movimentos de quebra de braço. Então, quebra de braço. Voltei e já estou no Darkside. Bate e volta do Chanel. Ótimo para já entrar no giro invertido. No que susto! Nossa, também! O telefone caiu. Gente, o telefone caiu, quase que a gente morreu. Achou que foi um tiro. A prega aqui do negócio que apoia soltou. Prontinho. Já estamos de volta. E temos aqui, saindo direto. Tá certo, cara? Não tá pegando o nosso pé. Então, saindo da escadadeira. 1, 2, 3. Tchum, tchum. Também dá pra entrar direto no Darkside aqui do Banana. Faz de novo do Chanel. Do Chanel, porque foi quando caiu. Verdade. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Já viro por trás. Fazer de outro ângulo aqui, né? Quer ver? Vai dar. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já virei para o Darkside do lado de cá. Ó, o aviãozinho Darkside. E tivemos. Provavelmente foram todos Acho que já. foi isso. E não, faltou o último e direto no esquerdo. Já, o meio passo a passo Sim. e direto na esquerda. Estamos aqui fazendo uma dança toda completa aqui, sei lá, faz movimentos loucos. Quando cair na perna esquerda, já vai direto pro Darkside. Aí voltou, tá aqui normal, dançando, sei lá o quê. Caiu na perna esquerda, já vai direto pro Darkside. Senta. Isso. Vai pro sofá. Então, galera, muitas opções aí pra gente entrar. Depois até vamos tentar fazer um vídeo organizadinho com legendinhas e nominhos pra colocar aí. Se tiver tido dúvida, pode mandar pra gente também que a gente responde. Alguém mandou lá pra gente? Eu não sei. Só uma coisa, gente. Lembra disso. Lembra de às vezes tentar deixar... Caímos de novo. Mas agora a gente pode encerrar aqui, ó. Lembra de tentar deixar o movimento mais familiar. Então, tenta fazer às vezes das bases e tal. E aí depois vai entrando com um pouquinho mais de dificuldade. Tá bom? Exato. Estamos na hora. Temos 4 minutos aí, mas a gente já encerrou o nosso conteúdo. E com alguns desastres técnicos, alguns no começo e alguns no final. Acontece. Agradecer aí, pessoal, por ter acompanhado. Por mais que tenha assistido de forma invertida e se tiver qualquer dúvida, manda pra gente, conversa com a gente, vê se teve alguma coisa que ficou pra trás aí, que a gente faz algum conteúdo ou vem em outras lives. Se quiser saber um pouco mais, né, também, o que vocês, as dúvidas geralmente que vocês têm, mandam pra gente também, que aí a gente pode, às vezes, ou por meio de live, ou por meio também de conteúdo, a gente consegue trazer pra vocês mais especificado. Né? Outros temas dentro da Darkside, não só as entradas, né, alguma continuidade, alguma outra coisa. Me mandaram uma dúvida aqui, antes de começar a aula, que era como que eu faço para estudar um movimento no Darkside. Uma coisa que você pode fazer, gravar o espelho,
tá? Gravar o espelho e analisar, que o Darkside é perfeito um espelho, é exatamente espelhado, tanto que o celular aqui faz o espelhamento pra gente, tudo que a gente fizer de um lado vai ficar um Darkside perfeito. Outra maneira de você fazer esse treinamento é literalmente estudando tudo que você faz para um lado. Então, tudo que um lado tem que fazer é o outro. Então, se eu levanto um braço direito, eu vou ter que levantar um braço esquerdo. Se eu piso para trás uma perna esquerda, eu vou ter que pisar para trás uma perna direita. Então, é tudo exatamente espelhadinho. Então, você vai usar isso aí para poder ir invertendo, fazendo a sua engenharia inversa aí do movimento. Beleza? E trabalhar isso no Darkside, gente, é uma das melhores maneiras, igual a gente comentou antes, de limpar as suas técnicas normais. Se não está saindo no Darkside, é porque tem alguma coisa do lado normal que você não estudou direito e que ainda está um pouquinho precisando de uma melhora. Tá? Então é muito importante usar, inclusive, o Darkside para limpar o lado normal. Uma dica que eu dou para quem dá condução, tenta perceber bastante os espaços que vocês estão abrindo. Porque às vezes fica muito difícil porque vocês ficam parados no lugar. Ou então ficam com o corpo mais tendencioso para ir para o lado normal, né? E muitas das coisas acontecem nessa abertura de espaço. Então, às vezes, se vocês já conseguiram fazer todas essas coisas, já entenderam o movimento do outro lado e ainda não está saindo, tenta dar uma atenção um pouquinho a mais para o deslocamento de vocês. Tenta ver qual espaço que vocês estão abrindo. Acho que pode facilitar bastante. Tá demais. Então, galera, usem bastante o Darkside para treinar e para ampliar as possibilidades de vocês. Não é isso? É isso. Então, fechamos. Gente, um beijo. Obrigado por terem participado aqui com a gente. Até a Ficamos próxima. Na próxima. Oi, Maria Helena. É minha mãe. Olá. Até mais, gente. Um beijo. Minha mãe.